Então, agora eu queria apresentar brevemente a metafísica neo-aristotélica dos poderes causais. E aqui, tem uma questão técnica. E essa pergunta me foi colocada lá durante a pausa. Então, vários filósofos, ao contrário de Aristóteles, que sustentava que as potencialidades são inerentes às substâncias, certo? Sujeitos que são o suporte das propriedades disposicionais. Muitos filósofos sustentam que as disposições são propriedades de propriedades. Ok? Bom, não vou entrar em detalhes, mas aqui, segundo a definição bicondicional das disposições de Bird, ok? Que eu coloquei, as disposições são propriedades de entidades X. Ok? X aqui corre essa variável individual corre sobre um domínio de indivíduos particulares. Certo? Ok. Então, esses filósofos pretendem que entre as propriedades essenciais de uma propriedade, então é uma propriedade de segundo nível, de segunda ordem, pretendemos que entre as propriedades essenciais de uma propriedade existe a disposição da coisa que a possui a manifestar certo tipo de comportamento no contexto particular. A ciência estuda e codifica as manifestações destas disposições. Então, a coisa tem certas propriedades e, acima, para assim dizer, dessas propriedades da coisa, tem propriedades de um nível mais alto que são disposições. Bom, eu, sem entrar na discussão aqui, que é mais técnica, eu estou a favor de uma ontologia das substâncias. Então, num certo senso, estou mais próximo de Aristóteles, desse ponto. De novo, as substâncias concebidas num sentido suficientemente amplo. Entidades, certo? Não somente coisas ou entidades individuais, no senso de Aristóteles. Processos, campos podem ser consideradas como, todas as entidades podem ser consideradas como entidades, e essas entidades podem ter propriedades disposicionais. O processo, por exemplo, um movimento inercial, um corpo em movimento inercial, esse tipo de processo tem capacidades de manifestar certos efeitos. A física pode mostrar isso. No entanto, os essencialistas têm razão em acrescentar que o recurso a disposições, poderes causais, os metafísicos e essencialistas fornecem uma explicação das regularidades descritas pelas leis científicas. As leis científicas são suscetíveis de nos informar sobre a natureza interna das coisas de um modo preciso, ao passo que as disposições comuns, como soporífico, frágil, referenciam habitualmente a conjuntos complexos de disposições. Eu digo, as leis científicas são apenas suscetíveis de nos informar sobre as naturezas internas das entidades, porque não temos nenhuma certeza que as leis científicas nos proporcionam o acesso cognitivo a poderes naturais reais. Podemos errar. Então, a carga elétrica é uma propriedade categórica que intervém nas leis da ciência. Porém, as leis da ciência nos dizem que se um elétron, um corpo qualquer, tem uma carga elétrica, aí ele poderia se comportar de um certo modo, e esse comportamento é descrito pela lei. Ok? Então, as leis nos indicam o tipo de comportamento que certos corpos poderiam manifestar ou exemplificar.
Então, as leis científicas bem estabelecidas, quer dizer, leis científicas que pertencem a teorias bem-sucedidas. Essas leis são candidatas a leis da natureza. Quer dizer, bom, nós não temos certeza que são leis da natureza, mas são candidatas, porque essa a propriedades que intervêm nessas leis indicam poderes causais. Quer dizer, ingredientes metafísicos que sustentam a verdade dessas leis, quer dizer, a regularidade, as regularidades que tornam essas leis verdadeiras. Então, Brian Ellis diz que, afirma que uma lei é uma relação entre universais. Mas, então, ao contrário de Ellis, eu considero as leis como sendo enunciados ou proposições que exprimem relações entre propriedades universais, categóricas, possuídas por certas entidades. Ok? Então, uma lei, como proposição, não impõe, naturalmente, como insisti, uma proposição não impõe nenhum comportamento particular para os corpos que compõem a natureza. Uma proposição não impõe um certo comportamento para os seres da natureza. Por isso que eu prefiro mais, segundo a concepção dos poderes causais que estou tentando defender, a verdade de uma lei se baseia sobre a existência desses poderes causais. Então, esses poderes causais são, mais uma vez, ingredientes metafísicos. Então, se essa posição é correta, aí as leis científicas merecem o título de lei de natureza, porque o fundamento de sua verdade é metafísico, é de tipo metafísico. Ok? Então, eu proponho uma ontologia, como falei, dualista, mista, misturada, que reconhece tanto a existência de disposições quanto de propriedades categóricas irredutíveis. Então, se as entidades não possuíssem propriedades categóricas específicas, por exemplo, se um elétron não possuísse uma carga, que é uma propriedade categórica, mais uma vez, se o elétron não possuísse uma carga, o elétron não teria a capacidade de atrair cargas do signo oposto. Ok? Então, se as entidades não possuíssem propriedades categóricas específicas, elas não teriam nenhuma disposição a se comportar de maneira precisada pelas leis. Ok? Então, existe um vínculo estreito entre as propriedades categóricas de uma entidade e suas propriedades disposicionais. Porém, as propriedades disposicionais não são redutíveis a propriedades categóricas. Agora, o problema dessa metafísica é o seguinte: qual é a relação entre as propriedades categóricas e as propriedades disposicionais? Esse que é o problema chato, difícil para esse tipo de metafísica. Bom, naturalmente poderíamos ter uma posição agnóstica, dizer, mas temos boas razões de acreditar tanto na existência de propriedades disposicionais quanto de propriedades categóricas, e temos boas razões de acreditar que elas são irredutíveis entre elas, umas às outras. Mas would be nice, seria bom ter uma articulação dessa relação. Mas tem filósofos como Anjan Chakravarti, que é um filósofo de origem indiana. Estou mencionando o nome porque ele escreveu um livro muito bonito que se chama A Metaphysics for Scientific Realism. E ele
bom, nós temos posições bastante próximas, mas ele tenta, nesse livro, fornecer uma metafísica a mais econômica, a mais leve possível, que dê sentido a uma posição realista. É o que estou fazendo também. Não, segundo o rasoio, a navalha de Occam. A navalha, segundo a navalha de Occam, as entidades não devem, não podem ser multiplicadas sem necessidade. Ok? Vocês conhecem esse... Então, numa metafísica, tentamos não introduzir entidades que não sejam justificadas. Mas, naturalmente, como vocês sabem, uma navalha tem que ser cuidadoso com uma navalha. Tem que usar com uma certa cautela e moderação. Então, eu não posso responder a essa questão, mas acho que para completar esse tipo de metafísica dualista, não podemos completar nós de dizer, bom, tudo bem, não seria bom de introduzir uma articulação dessas duas propriedades, mas pelo momento, pelo menos, eu não tenho nenhuma proposta que eu acho satisfatória. Então, segundo a concepção sintética das teorias defendidas aqui, a modelização faz intervir apenas propriedades categóricas. As leis são, em primeiro lugar, tornadas verdadeiras pelos modelos que são estruturas matemáticas. Certo? Valor, você se lembra o exemplo PV igual a kappa T. Certo? Então, essa proposição é tornada verdadeira pela existência dos gases, etc. Tem que completar, e valores numéricos da pressão, volume e temperatura. Ok? Mas, então, esses valores podem ser mensurados repetidamente, e então tem uma certa regularidade. E quando consideramos a aplicação desses modelos a sistemas reais, as propriedades modais dos sistemas reais intervêm. Então, um sistema real que é identificado como um gás, certo? Com certas propriedades, segundo a lei, ele tem a possibilidade de se comportar em conformidade com essa relação de Boyle-Mariotte, certo? E por quê? Porque tem no gás a capacidade, a disposição, a potência, a propensão de se comportar do modo especificado pela lei. Ok? Então, as leis científicas são proposições universalmente aproximadamente verdadeiras que integram teorias científicas bem estabelecidas e que descrevem irregularidades existentes na natureza. E as regularidades descritas nas várias disciplinas são fundadas sobre as disposições de certas entidades a engajar-se em processos específicos. Então, segundo esta interpretação metafísica, o problema ontológico da identificação é resolvido e as leis científicas adquirem também o estatuto de leis necessárias da natureza. Ok? Então, como lembrei no início dessa aula, o problema lógico da inferência e o problema epistemológico da identificação tinham sido resolvidos pela abordagem realista, certo? Mas sobrava o problema ontológico da identificação, o que fundamenta a verdade do enunciado P é uma lei. Qual é? O fazedor de verdade, o truth maker, o fazedor de verdade desse enunciado. Fundamento ontológico. É o problema da identificação ontológica. Ok?
Então, segundo essa interpretação metafísica, o problema ontológico da identificação é resolvido e as leis científicas adquirem também o estatuto das leis necessárias da natureza. Leis da natureza, porque o fundamento da verdade desse enunciado, fazendo a revelação dos poderes causais, e poderes causais são ingredientes metafísicos da natureza. Agora, temos o problema dessa concepção essencialista, do Ellis e também da minha, de outros, de Burt, é que nós temos que operar uma distinção entre as tautologias, as leis lógicas, chove ou não chove, e as leis científicas. Nós não queremos ter uma proposta que confunda, não, que identifique as duas categorias, certo? Eles têm uma proposta aqui para resolver esse problema, que a necessidade aqui é uma necessidade que não é contingente, certo? Não é contingente, ao contrário dos necessitaristas. Quer dizer que todos os mundos possíveis, em todos os mundos possíveis, é verdade que esse enunciado singular é verdadeiro, ok? Então, por exemplo, podemos retomar o exemplo de Hume, do fogo e da fumaça, certo? Necessariamente, se tem fogo, também tem fumaça, ok? Mas podem naturalmente, mas se tiver fogo em outro mundo possível, segundo eles, o fogo tem que ser acompanhado de fumaça, necessariamente, todos os mundos possíveis. Ao passo que para ADT podem existir mundos possíveis nos quais tem fogo sem fumaça, ok? Isso que quer dizer ADT, caráter contingentista dessa relação de necessidade. Para eles, essa necessidade é universal, ok? Mas, então, o que se num certo universo tem fogo, essencialmente tem a capacidade de produzir fumaça. Se não é acompanhado de fumaça, simplesmente não é fogo, ok? O elétron, num outro mundo possível que seja não carregado, mas não é um elétron. O ser carregado negativamente é uma propriedade essencial dos elétrons, ok? Naturalmente, podem existir mundos onde não tem elétrons, certo? E nós, no mundo real, nosso mundo, existem elétrons. Mas é possível que em outros mundos não haja elétrons. Isso sim. Mas se tem elétrons em outro mundo possível, esses elétrons têm que ter as suas as propriedades essenciais que caracterizam o que é um elétron. Certo? Então, campo eletromagnético ou elétron não poderiam continuar sendo o mesmo tipo de entidade se as leis fossem diferentes, porque uma mudança nas leis se traduziria ipso facto por uma mudança nas essências das coisas. Ele salienta com razão que os elétrons são os mesmos em todos os mundos possíveis. Pode talvez existirem mundos sem elétrons, mas se um elétron existe efetivamente, ele deve se comportar em conformidade com as leis de Maxwell. Caso contrário, ele seria outro tipo de partícula. A necessidade de uma lei é enraizada na essência de certas entidades. Então, qual é a distinção entre... Porque essa é uma noção de necessidade bastante forte. As tautologias, as leis lógicas também são verdadeiras em todos os mundos possíveis. E segundo eles, proposições desse tipo também são verdadeiras em todos os mundos possíveis.
Embora em certos mundos sejam vacuamente, né? São de modo vazio verdadeiras, mas são verdadeiras, ok? Então, qual é a diferença entre as proposições da lógica, as leis lógicas e as leis científicas, ou as leis da natureza? Então, responde eles, as leis são necessárias a posteriori. Isso é uma heresia em relação ao kantismo. Também em relação a Hume, mas bom, a Hume já sabia que estava muito... Mas aqui, falar de necessidade a posteriori por quê? Porque nós temos, os cientistas, têm que descobrir essas relações. Essas relações não são necessidades a priori como as proposições analíticas, como todos os bacharelados, como se diz? All bachelors are single. Solteiros, certo. Todos os solteiros são não casados, tá bom? Aqui, por exemplo. Então, todos os solteiros são não casados. Aí, esse enunciado naturalmente é analítico e se pode determinar sua verdade ou falsidade a priori, independentemente da experiência sensível, simplesmente analisando os significados, os sentidos das palavras que compõem esse enunciado e a forma lógica também é do enunciado. Ok? Não, as leis são necessárias a posteriori, visto que os poderes causais não podem ser conhecidos a priori por análise dos significados dos termos. Elas devem ser descobertas através da investigação científica, muitas vezes penosa, difícil. A ciência não é fácil.